Nesse vídeo vamos falar sobre o significado da palavra Ebenezer, mas não apenas isso. Vamos falar sobre a aplicação dessa palavra dentro da cultura judaica, a raiz etimológica dessa palavra dentro do idioma hebraico e o mais importante de tudo, quais são as lições que podemos retirar para aplicá-las no nosso cotidiano. Seja muito bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Essa célebre palavra muito citada, chamada Ebenezer, foi citada pelo profeta Samuel depois que os filhos de Israel conseguiram lograr uma grande vitória sobre os filisteus. Diga-se de passagem, os filisteus eram os principais inimigos de Israel naquela época e ficaram muito conhecidos, inclusive, por pertencerem ao povo a qual foi levantado o gigante Golias, que fez com que fosse famoso o maior rei da história de Israel, que foi o rei Davi. Vamos ler o versículo que se encontra essa palavra. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, diz o seguinte: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Apesar da tradução, essa palavra ser apenas uma palavra, Ebenezer, dentro da sua raiz etimológica hebraica, nós temos a junção de duas palavras, Eben ou Even, que quer dizer pedra, e a outra palavra é Ezer, que quer dizer ajuda ou auxílio. Vocês vão entender melhor essa aplicação quando entrarmos dentro da cultura e dentro da religião judaica. Pois bem, a junção dessas duas palavras quer dizer pedra de ajuda ou pedra de auxílio. Mas o que quer dizer pedra, afinal, dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica? Eu vou dar um exemplo que vocês vão conseguir entender muito bem. Se você for num cemitério judeu, israelita, você não verá flores sendo colocadas sobre túmulos. Isso porque as flores, apesar de serem muito bonitas e exalarem uma fragrância muito boa, elas são efêmeras, elas são passageiras. Uma flor que você retira hoje da terra, amanhã ela murcha. E num túmulo, o judeu ele tem um hábito de colocar pedras sobre o túmulo. Isso porque a pedra ela tem um sentido de dar memória, ela traz uma conotação de eternidade, de longevidade, de se perpetuar algo. Ou seja, ao colocar pedras sobre o túmulo de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa que se foi naquele enterro ou foi visitar aquele local, justamente está trazendo a conotação de que a memória daquela pessoa não será esquecida, que as atitudes ou os atos daquela pessoa será perpetuada. Portanto, pedras, dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica, ela traz uma conotação de algo que se perpetua, de algo que é longínquo, de algo que vai trazer um sentido de eternização. Por isso, Samuel ele coloca aquela pedra naquele lugar entre Sem e Mispá para levantar o marco, para levantar o memorial daquela grande vitória, como falamos outrora, a qual Israel havia logrado contra os filisteus, que eram um dos principais inimigos de Israel naquela época. Algo muito interessante que podemos ver uma cena que trata diretamente dessa questão da colocação de pedras, trazendo um senso de que a memória daquela pessoa não seria esquecida, é num filme chamado A Lista de Schindler. Schindler foi alguém que conseguiu livrar a vida de milhares de judeus na época do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E hoje ele está enterrado em um dos cemitérios mais caros do mundo, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E no final do filme, passa-se uma cena real do local do seu túmulo,
onde pessoas que foram salvas e seus descendentes, através de Schindler, estão caminhando e colocando uma pedra sobre o túmulo dele. Uma curiosidade é que esse cemitério é um dos mais caros do mundo porque fica no Monte das Oliveiras. Segundo a profecia de Zacarias 14, quando o Messias retornar, ele vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, ele irá se fender. Ou seja, acredita-se que aqueles que estiverem mortos naquele local serão um dos primeiros a ressuscitar e encontrar o Messias. Por isso, além de estar dentro do local de Jerusalém, que já é um local sagrado, aquele cemitério é um dos cemitérios mais caros do mundo. Mas qual é a lição prática que podemos retirar dessa palavra, Ebenezer? Não é apenas uma frase, até aqui me ajudou o Senhor, e sim um memorial. Ele traz a conotação de uma pedra, de uma firmeza que é o eterno, que é o Senhor, alguém que é forte, alguém que é verdadeiramente um rochedo, uma fortaleza para aqueles que nele confiam e aqueles que dele se aproximam. Mas também traz uma outra conotação muito importante, a expressão da gratidão. Quando Israel consegue lograr êxito com uma grande vitória, Samuel coloca uma pedra naquele lugar e ele declara: essa é uma pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele local se torna um marco de celebração e gratidão a Deus. Por isso, sempre seja grato, mesmo nas pequenas conquistas, sabendo que aquele que expressa gratidão, ele abre portas para que mais bênçãos possam lhe alcançar. Se você quer conhecer o significado do nome Jesus em hebraico, que é Yeshua, e quais são os segredos que esse nome traz dentro da raiz etimológica hebraica, clica aqui do lado e assista o vídeo.